Boa noite, irmãos. Nos alegramos com a possibilidade de ter esse momento de edificação, por mais que seja em vídeo, mas que vocês possam ser edificados. Vamos iniciar com a palavra de oração, pedindo que Deus possa abençoar esse tempo que nós teremos aqui, esses próximos minutos. Oremos. Senhor Deus, graças te damos pela tua graça e misericórdia em nossas vidas. O Senhor tem sido fiel e tem nos abençoado. Neste momento difícil que passamos, nós sabemos que o Senhor ainda está no controle de tudo e que o Senhor é um Deus amoroso e um Deus bondoso. Que o Senhor possa continuar preservando a tua igreja, para que nós possamos passar por este momento difícil e superá-lo com base em tua graça e misericórdia. Nos abençoa na mensagem desta noite. É o que te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o tema da nossa mensagem de hoje, dando continuidade aos sermões na carta de Paulo aos Efésios, será os gentios reconciliados com os judeus e com Deus. Iremos, para isso, meditar nos versículos de Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo de número 22. Então, Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22, diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, na última mensagem de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, ouvimos sobre a ação de Deus em tornar vivo os seus escolhidos que se encontravam mortos em seus pecados. Foi dito que Deus cumpriu essa ação unicamente por sua graça, independente das obras humanas. Além disso, foi declarado que o cristão que agora se encontra vivo espiritualmente deverá cumprir as boas obras que Deus preparou para que eles andassem nelas. Na mensagem de hoje, ouviremos sobre a reconciliação realizada entre gentios e judeus e entre ambos e Deus Pai. Veremos como se deu essa reconciliação em 3 etapas. A primeira etapa deste processo de reconciliação dos gentios é visualizado nos versículos 11 e 12. Observamos a situação dos gentios no passado, como inimigos
dos judeus e de Deus. Versículo 11 de Efésios capítulo 2 nos informa que os gentios estavam na carne e eram chamados incircuncisão. Leiamos Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então Paulo pede que os gentios recordem de sua situação no passado, quando eles se encontravam na carne, ou seja, em uma posição não regenerada, em que eles eram chamados de incircuncisão, por homens que igualmente na carne, em posição também de não regenerados, consideravam a si mesmos circuncidados, sendo esses os judeus, pois era um mandamento de Deus praticar a circuncisão, que era a retirada do prepúcio do órgão masculino em judeus. Isso era realizado no 8º dia de vida. Esse ato simboliza uma filiação do povo de Israel com Deus. Contudo, muitos judeus se envaideciam dessa prática e se consideravam superiores aos demais. Devemos notar que Paulo já sinaliza que existia uma relação difícil entre gentios e judeus, onde os gentios eram menosprezados pelos judeus por não serem circuncidados. É o que observamos no versículo 11. No versículo 12, observamos que os gentios estavam sem Cristo e distantes dos judeus. Versículo 12 do nosso texto. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo relembra ainda que os gentios, em seu passado, se encontravam sem Cristo e afastados da comunidade de Israel. Portanto, eles não eram familiarizados com as alianças da promessa, muito menos desfrutavam de alguma esperança no futuro. Eles não tinham identificação alguma com o Deus verdadeiro. Lembremos-nos que os gentios de Éfeso, outrora, em sua vida passada, haviam sido pagãos. Viviam uma vida inteiramente pagã. Há um cântico cristão que se inicia com as seguintes palavras: a minha alma estava longe do caminho do céu. Essa era a situação dos cristãos de Éfeso no passado. Outrora, eles viviam no paganismo, onde o Deus de Israel e suas promessas eram assuntos bem distantes de todos eles. Essa situação reflete, de algum modo, toda pessoa que ainda não faz parte da família de Deus. Todos estão indiferentes para com Deus e para com as suas promessas, pois ainda não o conheceram verdadeiramente. Saber como nós estávamos no passado faz com que valorizemos mais o estar em um relacionamento com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo informa que o Deus deste século, que sabemos ser Satanás, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam o Evangelho. Temos demonstrado gratidão a Deus por hoje sermos pessoas de olhos abertos
para as verdades espirituais, temos orado e pregado pacientemente e com fé para que os incrédulos possam compreender o Evangelho. Devemos nos lembrar que nenhum de nós nasceu cristão. Um dia, cada um de nós também estávamos cegos, mas hoje, pela graça de Cristo, podemos ver. Acabamos de conferir a primeira etapa no processo dessa reconciliação dos gentios. Veremos agora a segunda etapa nesse processo, que é a situação dos gentios no encontro com Cristo, reconciliados com os judeus e com Deus. É o que nos diz os versículos de 13 a 18. Observamos nos versículos de 13 a 15 que os gentios são reconciliados com os judeus. Versículo 13 a 15 do nosso texto, Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 15, você pode então acompanhar na sua Bíblia, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Paulo informa que por meio do sangue de Cristo foi possível uma reconciliação entre gentios e judeus. Ele explica que Jesus, na sua carne, com isso significando através de seu corpo, por meio de seu corpo, ele desfez a inimizade que havia entre gentios e judeus, tomando ambos para si e tornando ambos um só. Jesus trouxe paz entre esses dois povos, estabelecendo harmonia nesse relacionamento outrora complicado. Agora, gentios e judeus representam um novo homem, no sentido de que eles experimentaram uma mudança em seu caráter e atitude. Todos os obstáculos que impediam o relacionamento entre esses povos seriam deixados para trás, a partir deste momento que houve um encontro com Cristo. Jesus, antes mesmo de ter o seu corpo crucificado no madeiro, sendo esse o meio de estabelecer a paz entre os gentios e judeus, ele já havia demonstrado em suas próprias atitudes que não deveria haver separação entre os povos. Lembremos-nos de seu diálogo com a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele não deixou de falar com ela só por ela ser uma estrangeira, ou seja, por ser gentil. Antes, ele se apresentou a mesma como sendo o Messias de Israel. Observamos também nos versículos 16 a 18 de Efésios capítulo 2, que os gentios e judeus são reconciliados, não entre si somente, mas gentios e judeus ambos são reconciliados com Deus Pai. Versículo 16 ao versículo 18 de Efésios capítulo 2, podemos conferir. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades.
E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A obra que Jesus fez na cruz, entregando sua própria vida, possibilitou o que Paulo nos informa, que foi a união em um só corpo, tanto de gentios quanto de judeus. Isso é a igreja. A união de povos distintos que se faz possível unicamente pelo sangue de Cristo derramado. Paulo anuncia ainda que Jesus veio estabelecer a paz, ou seja, a harmonia também com Deus Pai. Paulo declara que através de Jesus temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Notemos a ênfase do apóstolo Paulo por meio da expressão em um corpo e também por meio da expressão em um mesmo Espírito. Nisso vemos que agora há uma unidade entre gentios e judeus entre si, mas também entre eles e Deus Pai. Paulo declara essa verdade em Romanos capítulo 5, no versículo 1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de Jesus na cruz, a obra que ele cumpriu em morrer em prol dos pecadores, possibilitou que os escolhidos de Deus alcançassem paz entre os homens e também paz com o próprio Deus. Esses dois tipos de relacionamentos sempre estarão em grande importância. O relacionamento horizontal entre homens e o relacionamento vertical entre homens e Deus. Os dois grandes mandamentos do nosso Senhor Jesus é exatamente amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Hoje, todos os que fazem parte da igreja são iguais diante de Deus. Assim como não fazia diferença, mas já não fazia diferença entre um gentio e um judeu, assim também é no corpo de Cristo. Vejamos como a unidade é importante para o nosso Deus. Ele deseja ver a sua igreja em unidade, em paz, em harmonia, pois foi para isso que Jesus Cristo veio e morreu, a fim de que tivéssemos paz entre nós mesmos, mas paz igualmente com o nosso Deus. Já observamos duas das etapas nesse processo de reconciliação. A primeira foi a situação dos gentios no passado. Em seguida, contemplamos a sua situação em seu encontro com Jesus. Resta-nos a última etapa, a situação atual dos gentios. Eles desfrutam da comunhão da família de Deus. É o que nos diz os versículos de número 19 até o versículo 22. O versículo 19 nos diz que os gentios são incluídos no povo de Deus. Versículo 19 do nosso texto. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo apresenta os gentios não mais como estrangeiros, e sim como em igual posição.
com os demais santos, sendo, portanto, parte da família de Deus. Isso é bem expresso em Gálatas capítulo 2, versículo 12 a 14, onde verifica-se que Pedro, sendo um judeu, sentava-se para comer com os gentios, normalmente. Contudo, ao vir homens da parte de Tiago, que também era judeu, Pedro ele aparta-se imediatamente dos gentios, com temor de ser criticado por eles. Isso foi razão suficiente para o apóstolo Paulo exortar a Pedro quanto a essa atitude de hipocrisia. Posteriormente, Paulo escreveu em Gálatas 3, versículo 28, as seguintes palavras: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 20 e 21, observamos que os gentios são edificados sobre os pilares da fé cristã. Versículo 20 e versículo 21 do nosso texto diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Paulo explica que os gentios de Éfeso estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Com isso, Paulo deixa bem claro que eles estavam alicerçados nas doutrinas expostas pelos apóstolos e pelos profetas, sendo essa uma forma de se referir ao ensino recebido de Jesus, no que já se tinha como uma verdade conhecida e uma verdade já transmitida por seus discípulos, mas também igualmente fundamentada nos profetas, ou seja, nos escritos do Antigo Testamento. Nota-se que Paulo enfatiza que esses ensinos estão bem afixados em Jesus, que é a pedra da esquina, apontando para a ideia de uma pedra que servia como uma sustentação para uma construção. Utilizando a ideia de construção, Paulo informa que o fim último é crescer para templo santo no Senhor. Nota-se uma referência ao templo, a figura do templo que era tão conhecida e presente no Antigo Testamento, quanto nos tempos de Jesus, igualmente conhecida e reconhecida como sendo a casa de Deus. Então, essa construção, ela havia sido idealizada primariamente pelo rei Davi, para honrar ao nosso Deus. E o versículo 22 vai nos falar um pouco mais sobre isso, porque o versículo 22 nos diz que os gentios são habitação do Espírito de Deus. Versículo 22, último versículo do nosso texto, menciona: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Paulo, seguindo a argumentação já iniciada no versículo anterior, versículo 21, ele afirma que os cristãos gentios de Éfeso representam a morada de Deus em Espírito.
Assim como o Espírito de Deus se fazia presente no templo feito por mãos humanas, o templo que existiu no Antigo Testamento, o templo que existia na época de Jesus, igualmente, agora o Espírito Santo se fazia presente, o Espírito Santo habitava no seu povo. No templo, Deus se fazia presente através de seu Espírito, para demonstrar que Ele estava no meio do povo, para demonstrar que Deus estava abençoando o povo. Vejamos agora que na época, no período da igreja, há uma grande expansão dessa presença de Deus. Vejamos que o Espírito Santo se fazia presente agora nos próprios cristãos. É o que o apóstolo Paulo está nos dizendo em Efésios capítulo 2, versículo 21 e versículo 22. Eles juntos simbolizavam a morada de Deus em espírito. Eles representavam a igreja. O apóstolo Paulo também fala que os cristãos, não só reunidos como grupo, mas também de modo individual, representam o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nas cartas direcionadas aos coríntios, nos fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, observamos as seguintes palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 16, é dito também: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, a igreja reunida representa a morada de Deus, onde seu Espírito Santo se faz presente. Mas é certo dizer também que todo cristão agora desfruta de uma maravilhosa honra, que é ser igualmente morada do Espírito Santo de Deus. Deus, que é o Criador de tudo que existe, está bem próximo de cada um de nós. Assim como Ele se fazia presente no templo, hoje nós somos esses templos. Deus nos considera como sua morada. Portanto, precisamos ter isso em mente, para que possamos viver em santidade, com ações santas, caracterizado por palavras santas, por pensamentos santos. Saber que nós somos moradas do Espírito Santo deve nos trazer essa compreensão. Observamos então essas três ações nesse processo de reconciliação dos gentios. Primeiramente com os judeus e também com Deus. A reconciliação é um termo fundamental na história da salvação. Deus tanto reconciliou os povos gentios e judeus entre si, como também reconcilia ambos com Ele mesmo. É Deus quem opera na reconciliação.
Isso se tornou possível por meio da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de nos reconciliarmos com Deus. E Ele faz isso por meio da chamada em nossos corações. Não devemos jamais ignorar a voz do nosso Deus, mas atender ao seu chamado. Finalizemos com Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, te damos graças, porque nós, membros do corpo de Cristo, partes constituintes da tua santa igreja, nós fomos reconciliados contigo. E essa reconciliação, ela teve um preço altíssimo, que foi o sangue derramado, que foi a morte do Deus Filho, para nos reconciliar contigo, Senhor. Somos gratos por isso, somos gratos em saber que o Senhor é um Deus de paz, um Deus de harmonia, um Deus de reconciliação. E visando nos reconciliar contigo, foi necessário a vinda do Deus Filho até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como João fala. Somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos por sermos atingidos pela tua graça reconciliadora e podermos desfrutar de uma paz contigo e de uma paz com os nossos irmãos em Cristo por meio da maravilhosa comunhão. Te damos graças por isso, te pedimos que o Senhor possa abençoar o teu povo que está a escutar esta mensagem, que o Senhor possa trabalhar em seus corações, em suas mentes, abençoando cada um deles. E aqueles que ainda não desfrutam dessa paz contigo, que eles possam, Senhor Deus, pela fé em Cristo, pelo sangue de Cristo, serem então reconciliados contigo, para que possam, Senhor Deus, desfrutar da maravilhosa comunhão que há em ter um relacionamento íntimo contigo, Senhor Deus. Te damos graças por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém.